Meus pais arruinaram minha vida ao fazerem da minha irmã a criança de ouro e de mim a criança indesejada da família. Estou repostando isso porque não posso fazer minha atualização sem isso. Não foi alterado em nada, exceto por esta legenda. Está exatamente como estava antes de ser removido pelos moderadores de pais intitulados. Recentemente vi uma história similar sendo lida online e percebi que precisava contar a minha própria. Este será meu único post no Reddit e estou postando porque achei que contar isso me ajudaria a me sentir um pouco melhor. Já fiz algumas sessões de terapia e falar sobre isso em particular realmente ajudou. Então pensei, por que não contar online também? Então aqui estou. Tenho 18 anos este ano e recentemente me afastei dos meus pais. Tenho uma irmã cerca de 10 anos mais nova que eu. Ela foi uma gravidez não planejada e quase não chegou a termo. Não sei muitos detalhes sobre quão difícil foi a segunda gravidez da minha mãe, pois nunca me contaram muito, mas sei que foi tão difícil para o corpo dela que minha mãe não pôde mais ter filhos depois que minha irmã nasceu. Ela entrou e saiu do hospital repetidamente naquele ano. Minha mãe quase não sobreviveu ao parto também. Isso fez com que ela e meu pai se apegassem à minha irmãzinha, porque ela poderia potencialmente nunca ter nascido, e desde então eu me senti apenas a outra criança na casa, exceto quando eles precisavam de mim como babá gratuita. O nível de favoritismo que meus pais mostraram a longo prazo me faz acreditar que eles estavam genuinamente doentes da cabeça por não perceberem exatamente o que isso estava fazendo comigo. E agora isso está se voltando contra eles. O que vou explicar aqui, começando com o meu aniversário de 11 anos. Meus pais queriam que eu deixasse minha irmã apagar minhas velas porque ela tinha 2 anos e chorava ao ver um bolo de aniversário que não era dela. Eu não queria fazer isso, mas meus pais me forçaram. Eles reacenderam as velas para eu ser o segundo a apagar. A mesma coisa aconteceu no ano seguinte e assim por diante. Eles continuaram forçando a barra até que isso se tornou a norma. Minha irmã também tinha que receber presentes em meus aniversários e eu nunca recebia nenhum no dela, e quando perguntei por quê, eles simplesmente me disseram que eu era um menino e que os meninos não precisavam se preocupar tanto com isso. Além disso, meus pais faziam com que toda a vida deles girasse em torno da minha irmã. Se eu quisesse fazer alguma coisa, minha irmã tinha que querer fazer também. Caso contrário, era vetado, a menos que eu pudesse fazer sozinho. O único lugar que me sentia confortável era meu quarto, porque eles não pareciam me incomodar lá, a menos que minha irmã quisesse entrar correndo para me irritar. Por isso coloquei uma tranca na porta. Meus pais queriam que eu atirasse, mas eu me apavorei porque era um adolescente irritado que estava cansado de ser invadido a qualquer momento. Minha irmã desenvolveu um complexo de princesa por ser mimada diariamente e era muito exigente. Por isso eu me afastava dela o máximo que podia, qualquer que fosse a desculpa que eu pudesse usar para não ter que lidar com ela, mesmo que tivesse que inventar coisas, só para ter tempo para mim. Meus pais contrataram uma babá adolescente e eu tive mais tempo pessoal, mas depois a babá pediu demissão porque minha irmã não queria ouvi-la e meus pais tentaram evitar pagar, dizendo que ela fez um trabalho ruim. A garota envolveu outras pessoas e meus pais finalmente pagaram o que deviam a ela. Então, contrataram outra garota para ser babá regularmente, e essa ficou. Mas meus pais deixaram claro que eu deveria cuidar da minha irmã em qualquer dia livre que eu tivesse, o que eu fazia questão de ocupar com meu trabalho de meio período, se possível. Minha irmã me tratava como seu mordomo pessoal e me dava ordens. Ela até tinha um apelido idiota para mim que ela não parava de usar. Só de ouvir esse apelido, meu sangue fervia. E se eu não desse tudo o que ela queria, ela chorava e chamava nossos pais. Então eu estava em apuros por maltratá-la. Tivemos muitas discussões enormes por causa disso, e depois que eu me recusei a ceder mais, minha relação com meus pais se deteriorou para quase não trocarmos palavras por um tempo. E ainda assim, durante minha formatura do ensino médio, eles tiveram a audácia de se gabar para outros pais que eram a razão de eu trabalhar tão duro. Bem, eles não estavam errados, mas a razão que eles pensavam não era verdadeira. Eu trabalhei duro apenas para passar o tempo até que eu estivesse livre, mas meus pais agiam como se tivessem feito tanto. Talvez eles tenham feito antes de minha irmã nascer, mas depois foi tudo sobre ela. Eles nem sequer me perguntaram sobre a escola até as reuniões de pais e professores aparecerem. Eu me formei com uma média B e C, e depois da minha formatura, meus pais simplesmente me levaram a algum lugar onde minha irmã sempre se divertia mais do que eu, mesmo que a viagem fosse para mim no meu aniversário de 18 anos em julho. Embora as coisas realmente tenham chegado ao limite, mesmo que fosse meu 18º aniversário, não parecia que era sobre mim. Eu esperava a Deus que fossemos ao meu restaurante favorito, mas não, eles fizeram a festa no Chuck E. Cheese local, que é o único lugar assim perto de nós, então era o destino celebratório de fato sempre que algo grande era alcançado, incluindo minha formatura no ensino médio. Eu disse que era um lugar que minha irmã iria aproveitar mais do que eu. Eu estava cercado por crianças com metade da minha idade tendo festas, e eu estava tão entediado sem nada para fazer além de comer pizza medíocre e jogar máquinas de garra e arcades antiquados por bilhetes para prêmios baratos que não me traziam alegria. Então, na hora do bolo, meus pais trouxeram um bolo rosa com flores brancas. Claro, tinha meu nome nele, mas era muito óbvio que não era um bolo para menino, e havia apenas 10 velas. Meus pais acenderam as velas e colocaram o bolo bem na frente da minha irmã para ela soprar. Foi quando finalmente aconteceu. Eu tive esse momento mental de todo o ódio reprimido passando rapidamente pela minha mente e então comecei a chorar feio. Eu, um garoto de 18 anos, estava chorando na frente de toda a família.
Todos ficaram tão chocados que o tempo parecia congelar. Levantei-me e tudo que eu tinha guardado nos últimos 8 anos simplesmente saiu como um vômito de palavras. Toda a família testemunhou esse evento e, quando finalmente acabou, saí para sentar ao lado do carro da família. Vários parentes vieram atrás de mim para dizer que lamentavam e que não sabiam sobre o bolo rosa porque meus pais o mantiveram coberto até que fosse servido. Eu disse que não importava que eles não soubessem. Todos ficaram ali, assistindo enquanto minha vida era dominada pela pequena Miss Universo nos últimos 8 anos. Eu não tive aniversários reais ou celebrações próprias. Todas foram sobre ela. E então, no maior aniversário da minha vida, todos esperavam que eu apenas sorrisse e acenasse como sempre, enquanto entregavam a minha irmã um bolo que claramente era para ela, mesmo que não fosse seu aniversário. Alguns deles começaram a me pedir desculpas, que durante todo esse tempo eles simplesmente achavam que eu estava bem com isso porque meus pais diziam que sim. Eu disse a eles que nunca estive bem com isso e meus pais me forçaram todos os anos até que eu apenas fingi aceitar. Eu abri os braços e disse para olharem onde estávamos. Parece o lugar que eu queria para celebrar minha formatura e meu 18º aniversário? Ninguém sequer tentou me defender todo esse tempo. Eu sou apenas a outra criança enquanto minha irmã ganha tudo. Nem mesmo pude ter meus amigos lá porque meus pais pararam de deixar eu convidá-los há muito tempo, depois que tentaram expressar suas opiniões sobre minha irmã soprar minhas velas. Existem 365 dias por ano, e era tão ruim querer um que fosse sobre mim e não sobre ela? Em vez disso, sou tratado como um mimado ganancioso por querer meu próprio aniversário. Então eu simplesmente voltei a chorar feio. Meu pai veio para fora nesse ponto para gritar comigo por fazer um escândalo tão grande, porque minha mãe também estava chorando. Minha irmã estava chateada porque eu arruinei o momento dela e agora todos lá dentro que viram acham que são maus pais. Acabei gritando com ele que eles são maus pais e ele deveria saber exatamente por quê. Bem, depois que eu disse isso, o resto da família desceu sobre ele como um bando de lobos. Melhor tarde do que nunca, suponho, mas eu nunca tinha visto nada assim antes. Meu pai estava praticamente encostado na porta da frente do restaurante e então a maioria da multidão voltou para dentro com ele para discutir também com minha mãe. Meus avós ficaram comigo e pediram desculpas por terem mantido os olhos fechados por tanto tempo. Não sei o que foi dito aos meus pais no restaurante, mas foram cerca de meia hora antes de voltarem para fora e quando fizeram, pareciam incrivelmente derrotados. Minha mãe ainda estava fungando depois de chorar tanto e nenhum dos meus pais conseguia me olhar nos olhos. Ambos pediram desculpas de maneira constrangida pelo que fizeram e então ofereceram refazer a festa em outro lugar, mas isso não foi realmente suficiente para a multidão. Um dos meus tios pigarreou alto e meus pais disseram que nunca mais me fariam deixar minha irmã soprar minhas velas ou dar presentes a ela no meu aniversário, ou fazer qualquer parte da festa ser sobre ela. Houve outra declaração de desculpas e meus pais também pediram desculpas por terem comprado um bolo que claramente não era para mim e disseram que acharam que eu não me importaria mais com um bolo na minha idade. Como isso foi errado de se dizer. Eu fiquei furioso novamente e gritei com eles que minha idade era irrelevante. Eles literalmente deram meu aniversário para minha irmã e não tinham motivo bom para isso, e eles sabiam disso. Então eu disse que não adiantava refazer a festa porque já era tarde demais. Eles claramente mostraram que eu não significava nada para eles. Arruinaram 8 anos da minha vida até eu me tornar adulto. Quais futuros aniversários com eles eu poderia esperar? Bem, meu pai começou a ficar bravo comigo por eu dizer isso, mas quando toda a família gritou com ele, ele se calou. Meu avô disse a ele que eu estava absolutamente certo e que não há como desfazer o estrago feito. Ele disse que meus pais eram pessoas terríveis que jogavam favoritismo e me tratavam como ovelha negra desde que minha irmã nasceu. E mais ainda, todos eles eram terríveis também por deixarem isso acontecer. E eu merecia muito mais do que um pedido de desculpas. Eu merecia minha vida de volta. Minha mãe desabou novamente e tentou se aproximar de mim chorando meu nome e pedindo desculpas, mas eu recusei deixá-la chegar perto de mim e metade da família a bloqueou para que ela não se aproximasse. Eu simplesmente disse que não aguentava mais e comecei a ir embora. Uma das minhas tias me alcançou e me trouxe de volta. Eu podia ouvir vários membros da família gritando e xingando meus pais pelo que aconteceu, mas eu estava tão chateado que não consegui nem sentir felicidade por um pouco de justiça depois de todo esse tempo. E onde estava minha irmã quando tudo isso estava acontecendo? Ela ainda estava no restaurante, sozinha, comendo bolo e rasgando os presentes que eram para mim. E se alguém estava se perguntando, sim, meus pais serviram bolo para ela depois que eu chorei e saí. Você pensaria que fazer isso não seria o foco principal deles no momento, mas eles foram chamados para isso mais tarde. Meus avós me acalmaram e me fizeram sentar na velha minivan deles enquanto todos os outros limpavam a festa. Minha irmã fez um grande escândalo depois de ser pega abrindo meus presentes, um dos quais era um smartphone novinho em folha que ela jogou contra a parede e quebrou porque não podia ficar com ele. Ela literalmente ganhou um celular novinho em folha no próprio aniversário dela alguns meses antes. Eu acabei ficando tão chateado que comecei a desabafar que nunca mais queria comemorar meu aniversário. Meus avós me deixaram passar a noite na casa deles. Quando voltei para casa, ainda não falei com meus pais. Minha mãe só chorava porque eu não queria falar com ela, e meu pai estava tão calado quanto eu. No final de semana seguinte, meus avós me convenceram a sair para jantar com eles, e fiquei surpreso ao encontrar uma festa inteira me esperando. Meus pais estavam lá e mantiveram
tiveram sorrisos, não nos odeie, no rosto quase o tempo todo. Havia um grande bolo de chocolate com 18 velas e até um banner com meu nome. Chamaram de minha festa feliz atrasada de aniversário e formatura porque eu não tive realmente nenhum dos dois este ano. Eu meio que tive que fingir estar feliz. Uma boa festa não desfaz 8 anos de favoritismo ou sequer faz uma pequena diferença nisso. E onde estava minha irmã? Ela estava sentada à mesa com os braços cruzados e o lábio franzido porque não era tudo sobre ela como costumava ser. Ao invés de cantarem parabéns para você para mim, eles cantaram uma versão alterada chamada Feliz Dia. Assim que apaguei as velas, minha irmã gritou, quero dizer, um grito de menina pequena ensurdecedor. Meus pais tiveram que levá-la correndo para fora e depois trazê-la de volta mais tarde, parecendo mais chateada do que nunca. Ela ficou quietinha em seu lugar pelo resto da festa. Ainda assim, ganhei um novo smartphone, e minha irmã teve o dela confiscado, além de outras coisas, pelo que ela fez na festa anterior. Mas o smartphone não foi tudo. Toda a família se juntou e me deu um carro. Era apenas um Volvo branco velho, mas eu amei desde o momento em que o vi. Meu avô entende um pouco de carros e o consertou pessoalmente. Eu estava tão feliz, mas minha irmã claramente não estava, porque soltou outro desses gritos. Ela começou a ter um grande acesso de birra e exigiu um carro também. Minha mãe teve que levá-la para o banheiro e elas não voltaram por um tempo. Meu pai apenas voltou a parecer derrotado. Minha irmã efetivamente arruinou a tentativa deles de parecerem bons na frente de toda a família. Vários membros da família também deram fortes palavras aos meus pais de que minha irmã estava agindo daquela forma porque eles a criaram como uma princesa mimada. Obviamente, comecei a dirigir o carro imediatamente, mas apenas dias depois minha irmã realmente vandalizou o carro, pegando um martelo e quebrando duas janelas laterais e rachando o para-brisa a ponto de o carro ficar inutilizável. Meus pais conseguiram detê-la antes que ela causasse mais danos, mas ela gritou desesperadamente quando eles a seguraram e tiraram o martelo, tentando até mordê-los. Todos estavam furiosos com minha irmã, especialmente meus avós, porque meu avô tinha trabalhado tanto naquele carro e minha irmã o arruinou enquanto tinha um acesso de raiva. A birra dos meus avós estragou minha irmã tão mal que ela não conseguia compreender mentalmente que eu poderia ter algo que ela não podia. Vários outros membros da família também criticaram meus pais por estarem preparando minha irmã para o fracasso ao fazê-la uma mimada que espera que o mundo lhe seja entregue de bandeja, e que ela terá uma vida adulta terrível se eles não impuserem limites e ensinarem-lhe algum respeito. Bem, as ações dela não ficaram impunes. Minha irmã ficou de castigo pelo resto do verão e, a partir do novo ano escolar, foi mandada para um internato. Minha mãe chorou muito com isso também, mas meu pai teve que ser firme de que era a única maneira de começar a desfazer o estrago que eles fizeram. Sim, eles admitiram totalmente que estão errados. Foi meio difícil para eles não admitirem, já que ninguém ficou do lado deles. Minha irmã está absolutamente miserável naquela escola. Ela odeia as roupas, odeia as regras e tem mentido quase constantemente. Mas agora, com câmeras quase em todos os lugares, ela não está conseguindo se safar de nada disso. Nossos pais tentaram visitá-la algumas vezes, mas ela simplesmente gritou com eles por tê-la colocado naquele lugar. Pelo que ouvi, essa pode ser a vida escolar dela até os 18 anos. Meus pais pagaram para consertar meu carro. Eles contrataram uma empresa de vidros automotivos para substituir as janelas e o para-brisa, e o carro ficou como novo. Em agosto, meu avô veio até mim e disse que, se eu estivesse interessado, ele havia encontrado um trabalho para mim trabalhando para um amigo, mas era 40 minutos de distância, então eu precisaria sair da casa dos meus pais, a menos que quisesse enfrentar esse trajeto. Eu estava totalmente a favor de me mudar. Encontrar um primeiro apartamento não foi tão fácil. No entanto, tive que conseguir a aprovação para um cartão de crédito apenas para ser aceito em um estúdio, mas consegui, e tenho morado onde estou desde setembro. Meus pais continuam tentando entrar em contato comigo, mas raramente falo com eles. Sempre que falamos, é apenas estranho e desconfortável. Meu avô sugeriu que eles simplesmente não querem admitir o quão mal falharam como pais, e tentar me fazer perdoá-los fará com que se sintam melhores consigo mesmos ou algo assim. Mas eu não vou perdoar, pelo menos não tão cedo. Finalmente estou feliz e longe deles. Eles não têm mais nada. Eles não têm a mim, não têm minha irmã, e meus pais tiveram que trabalhar mais horas porque internato não é barato, assim como imagino que a festa que tiveram que fazer para mim ou os reparos no meu carro. Casa vazia, parentes irritados, e a única coisa que resta para eles é o trabalho, o que parece ser uma miséria incrível para mim. Não me alegro com isso, mas é o resultado de suas próprias ações afinal. Edit, gostaria de agradecer a todos pelos prêmios que recebi. Significa muito para mim. Eu sei que meu post foi longo e bastante para ler, mas eu precisava desabafar e me sinto muito melhor depois de fazê-lo. Notei alguns comentários chamando este post de falso de várias maneiras. Não os culpo. Eu também estaria bastante cético lendo isso e me perguntando as mesmas coisas se estivesse em seu lugar, mas eu vivi isso. Alguns pais realmente são assim. Também fui contatado por algumas pessoas que passaram por situações semelhantes, até mesmo piores. Com todos os pais ruins por aí, isso realmente não parece tão inacreditável assim sobre o que os meus fizeram. Claro, toda a família voltando para o restaurante para discutir com meus pais parecia um exagero, mas venho de uma dessas famílias unidas onde nos apoiamos muito e fazemos coisas em grupo, e pode facilmente se tornar um grupo inteiro contra uma pessoa em encontros. Já vi um primo bêbado ser cercado e depois removido
removido da festa para se recompor em outro cômodo porque estava sendo altamente inadequado. As mentalidades de grupo, eu mesmo não gosto delas, mas acabaram me salvando porque meus pais foram envergonhados além das palavras pelo que fizeram. Eles nem conseguiam formular uma razão adequada para explicar por que fizeram o que fizeram comigo sem parecerem ainda piores. Então, basicamente se renderam, dizendo que não tem desculpas e estão tentando muito ficar do meu lado bom. Enquanto muitos de vocês estão elogiando meus parentes por como me ajudaram, tenho quase certeza de que grande parte dessa ajuda foi por vergonha. Eles estiveram presentes na maioria desses 8 aniversários, exceto por 2 anos por causa do Covid, mas nos outros 6 não fizeram nada. Tinham olhares desaprovadores no rosto quando minha irmã apagava minhas velas, mas ficavam em silêncio. Por quê? Bem, meu pai é filho do chefe da família, meu avô, e meu avô é uma pessoa bastante intimidadora. Se você está do lado bom dele, ele faz qualquer coisa para te ajudar. Se está do lado ruim, toda a família te odeia. É por isso que não gosto de mentalidades de grupo. Mas quando meu avô basicamente disse que todos eram culpados por não fazer nada para me ajudar durante anos, todos se sentiram envergonhados e contribuíram para o custo do meu carro. Com tantos parentes, não precisaram doar muito cada um para poder pagar. Eu tinha o recibo do carro quando registrei em meu nome. Eles compraram por $2.000 e depois investiram mais em algumas peças e pneus. Meu avô fez pessoalmente uma revisão geral e trocou os fluidos. Minha avó fez uma limpeza profunda do interior. Sou extremamente grato a todos eles, mas ainda quero me distanciar um pouco. Preciso de tempo para resolver as coisas por conta própria. E provavelmente não verei meus pais novamente até o dia de Ação de Graças ou o Natal. Alguns também compararam minha irmã com aquele personagem Eric Cartman de South Park, e é uma comparação bastante próxima. Minha irmã é gordinha porque meus pais a alimentaram com muita comida junk food, e ela odeia comer algo saudável. Eu já vi ela colocar bala de gomas no purê de batatas. Só de pensar em comer essa combinação me dá náuseas. A dieta pobre dela também a faz passar longos períodos no banheiro. Meus pais tiveram que comprar lanches com fibras para ela comer só para remediar isso, e eu não acho que eles tenham sido baratos para conseguir aqueles que realmente tinham um bom sabor. Minha irmã também é extremamente mandona e gosta de pensar que está no comando. Ela vivia me dando ordens o tempo todo. É por isso que muitas vezes eu me tranco no meu quarto para fugir dela. Ela perdeu muitos amigos por ser tão mandona e controladora, e meus pais apenas diziam a ela que as outras crianças estavam com inveja de como ela era especial. Minha irmã até se referia a si mesma como uma princesa frequentemente, e a crise épica que ela teve quando não conseguiu o que queria me lembra o Eric Cartman. Eu sei que minha irmã não é burra, ela simplesmente não se esforça muito e tinha uma média C na escola. Se ela realmente se dedicasse, provavelmente seria uma estudante nota A. Atualização 2. Parece que fui banido do subreddit. Não tenho certeza do que fiz. Talvez tenha feito post muito longo. De qualquer forma, não consigo mais responder aos comentários. Desculpe, mas agradeço a todos aqui que me deram feedback positivo. Do fundo do meu coração, obrigado a todos. Atualização, faz 1 ano agora. Eu não entrei por muito tempo porque pensei que tinha acabado por aqui, mas um dia decidi, por que não? E entrei novamente, só para ver várias mensagens privadas pedindo atualizações, então darei uma. O que estou prestes a contar é em grande parte baseado no que meus pais e avós me contaram, então se parecer muito louco, lembre-se de que estou basicamente recontando o que descobri. Sim, estou bem, mas o mesmo não pode ser dito de meus pais e minha irmãzinha. Minha irmã, algum tempo após o meu post anterior, tentou algumas coisas para sair do internato depois de nenhuma das suas mentiras e esquemas ter funcionado. Ela tentou simplesmente não fazer nada, mas não resultou. Então tentou uma greve de fome. Disse que não ia comer nada até os nossos pais irem buscá-la. A minha mãe quase saltou para o carro para resgatar a sua bebê, mas o meu pai teve de a impedir e lembrar-lhe que o comportamento da minha irmã era culpa deles. A greve de fome da minha irmã nem durou 2 dias antes de estar comendo comida na cantina. Não lhe era permitido comer doces ou snacks a menos que fossem saudáveis, especialmente desde que um pediatra avisou os meus pais que a minha irmã, pequena Miss Universo, estava em risco de desenvolver diabetes no futuro e até mesmo de ter o crescimento prejudicado, a menos que controlasse o seu peso e comesse alimentos com os nutrientes adequados, ou seja, nada de bala de gomas no puré de batata. Claro que a minha irmã tentou tornar-se uma valentona com as outras meninas do internato, mas elas não aturaram as suas birras. Um dia ela arranjou confusão e foi machucada bastante gravemente quando várias outras meninas se juntaram e a forçaram até serem separadas por um professor. A minha irmã não sofreu ferimentos graves, mas estava arranhada e cheia de nódoas negras. Sim, ela culpou toda a gente menos ela mesma e ouvi dizer que chegou a dizer que as outras meninas deviam fazer o que ela mandava, mas elas não o fizeram, por isso ela foi ignorada por elas. Ouvi dizer que teve uma grande birra por causa disso. Ela tinha conseguido sempre o que queria de toda a gente durante tanto tempo que era mentalmente inconcebível para ela não conseguir o que queria. A minha mãe repetidamente levava comida de porcaria à minha irmã no internato e ela foi apanhada. Os meus pais tiveram uma grande discussão por causa disso, mas a minha mãe não tentou esconder mais comida de porcaria depois de ter sido denunciada. A minha irmã era e ainda é uma viciada em doces e porcaria. Ela mal mudou no último ano. Alguém realmente está surpreso? Não, ela está apenas um pouco melhor, na verdade. Ela está um pouco mais aceitável. Ela não é o centro do universo.
reflexo. Seus planos para sair do internato só aumentaram depois de alguns meses lá. Ela recorreu à automutilação para conseguir o que queria. De alguma forma, ela conseguiu colocar as mãos em uma faca na cantina e ficou em cima de uma mesa se ameaçando com ela, a menos que lhe dessem doce e a mandassem para casa. Sim, ela não apenas pediu para ser mandada para casa, ela queria doce também. Como eu disse antes, eu a tinha visto colocar balas de goma no purê de batatas no meu post original. Ela gostava de colocar doce em alimentos que não gostava, porque era a única maneira que nossos pais encontraram para fazê-la comer. Você consegue imaginar balas de goma em salada? Isso meio que derrota o propósito da salada, mas ela regularmente levava um saco desses doces para a mesa quando comíamos. Nem posso olhar para as balas de goma sem lembrar do ocorrido. Minha irmã tentou conseguir o máximo de doces possível enquanto tentavam acalmá-la, mas, em algum momento, ela escorregou e caiu da mesa. A queda resultante quebrou seu braço esquerdo, a clavícula, e ela teve uma concussão na testa. Neste ponto, até o internato já havia tido bastante dela e não queria que ela retornasse. Uma vez fora do hospital, na verdade, sua tentativa de acabar com a própria vida só a levou para um lugar pior, um hospital psiquiátrico infantil. Ela foi forçada a fazer terapia e diagnosticada com um caso grave de narcisismo, algo em que ela foi criada. Ela não pode deixar o hospital a menos que meus pais a tirem de lá. Eles também a obrigaram a continuar sua educação de lá e a manter uma dieta muito estrita e saudável. Isso poderia ser literalmente descrito como o inferno pessoal dela. Minha mãe queria ir ao hospital psiquiátrico e tirar sua preciosidade de lá, mas ela e meu pai tiveram uma grande briga sobre isso, e naquela briga, ela o acertou com a coisa mais próxima que conseguiu pegar, que era uma garrafa que estava no balcão da cozinha. A garrafa quebrou em seu rosto, quebrou seu osso da bochecha e o cortou bastante. A polícia foi chamada e ele teve que ser levado para o hospital, enquanto minha mãe teve que ser levada na parte de trás de um carro de polícia. Minha mãe acabou sendo avaliada psicologicamente e internada por vários meses ela mesma, e ela foi forçada a enfrentar seus próprios desejos intensos para permitir que minha irmã se recuperasse. Aparentemente, isso decorre de traumas mentais sérios que minha mãe teve desde sua própria infância, mas ninguém mais sabe ou quer me contar mais do que isso. Havia e ainda há rumores de um divórcio futuro entre meus pais, mas nenhum deles foi além de dormir em quartos separados até agora. Quanto a mim, meu aniversário de 19 anos não foi há muito tempo. Meus avós organizaram uma festa para mim em um restaurante que eles sabem que eu gosto. Meus pais compareceram, assim como minha irmã. Ela teve um breve tempo fora do hospital e pude ver a pura amargura em seus olhos enquanto ela sentava lá, parecendo exatamente como antes, o lábio enrolado e me olhando com um olhar de fogo, como se quisesse que eu pegasse fogo. Ela havia perdido bastante peso desde então, já que não tinha sido permitido junk food por tanto tempo, e seu plano de dieta vai continuar por um bom tempo. Na verdade, a comida de junk food da minha festa de aniversário foi a primeira que ela teve em muito tempo, mas ela ainda não suportava não ser o centro das atenções. Desta vez, quando apaguei minhas velas, ela não gritou. Em vez disso, começou a chorar feio. Posso dizer a você agora que isso foi apenas mais uma de suas manipulações. Ela estava chorando e dizendo por quê, repetidamente. Eu sei que ela tem apenas 9 anos, mas lembre-se de que no ano passado ela tinha 8 e exigia um carro próprio só porque eu ganhei um aos 18. Ela nem pode tirar a carteira de aprendizagem até os 15 anos no meu aniversário de 19 anos. Minha irmã foi para o chão fazendo birra porque não havia pizza, nenhum presente para ela, nenhum prêmio, nada. Então, ela começou a xingar nossos pais antes de tentar sair do restaurante. Basicamente, ela estava tentando copiar o que eu fiz no ano passado, do jeito distorcido dela. Você pode dizer que estou pensando demais nisso, mas eu conheço minha irmã e se ela acha que fazer algo vai conseguir o que quer, ela vai fazer. Meus pais apenas pediram desculpas a todos e depois levaram minha irmã para casa mais cedo, mas não antes de meu avô ter ido falar com eles. Mais tarde, minha avó me deu alguns detalhes. Ele lhes disse que seria melhor não levarem minha irmã para outra festa ou darem o que ela quer, porque isso nunca vai acabar se não pararem de vez. Depois disso, minha irmã foi retirada à força, chutando e gritando, porque ouviu tudo e percebeu que suas birras não funcionaram. Ela foi levada de volta para a guerra na manhã seguinte e é lá que ela está agora. Não faço ideia de quanto tempo ela ficará lá. Ela é só uma criança, mas a mais teimosa que já vi. Provavelmente, ela não mudará até atingir seu ponto mais baixo e, até lá, ela vai estar presa em um lugar que não cede às suas demandas. Ninguém, nem mesmo meus pais, tentou me culpar pelas ações da minha irmã neste último ano. Eles tiveram que aceitar que eu não tive culpa nenhuma nisso e que criaram minha irmã para ser uma narcisista. E permitir um narcisista também é uma forma de vício. Pelo que vi e ouvi, minha irmã não foi diagnosticada com nenhum tipo de doença mental além do narcisismo. Na verdade, ela é mais inteligente que eu. Pelo que eu vi, foi testada com um QI de cerca de 110. Ela simplesmente não gosta de se aplicar, a menos que haja algum tipo de recompensa para ela. Ela foi criada assim e eu suponho que levará anos para melhorá-la. Quanto a mim, bem, eu estou indo bem. Eu mesmo admito que tive que aprender a gerir adequadamente o meu dinheiro e cuidar de todas as minhas próprias necessidades. Não é fácil ser adulto, mas ainda é 1000 vezes melhor do que a vida que estava vivendo com os meus pais e irmã. Alguém mencionou que a minha irmã estar numa ala de longa duração apenas por narcisismo não faz sentido. Concordo que normalmente não faria sentido. Se houver algum diagnóstico
diagnóstico mais profundo, isso foi mantido em segredo para mim. Posso perceber que há coisas que não me contam e não consigo simplesmente perguntar ao médico porque não sou o pai da minha irmã. Dito isto, a minha irmã também é muito autodestrutiva, tentando de tudo para sair. Ameaçar usar uma faca contra si mesma para sair da escola interna foi apenas um dos muitos incidentes semelhantes que se seguiram desde que ela está na ala. Ela percebeu que não é uma princesa, mas ao mesmo tempo ainda tem a mentalidade de fazer o que for preciso para sair. Depois do meu 19º aniversário, ela fez ameaças semelhantes de automutilação aos meus pais se não a levassem para comer fast food e depois tentou magoar-se depois de lhe negarem. A sua tática mais comum é bater com a cabeça na parede. A minha mãe não quis reportar isto à ala, mas o meu pai fez. A minha irmã pode já se automutilou para chantagear emocionalmente, só no último mês, embora as tentativas tenham diminuído. Pelo que sei, ela também aparentemente diz que os seus próprios médicos a magoaram, mas as suas histórias não batem certo. Portanto, suponho que, para além do narcisismo, a mentira patológica também pode ser um fator. Toda essa informação que acabei de dar é muito provavelmente o motivo pelo qual ela está numa ala de longa duração. Se ela estivesse em casa, os meus pais cederiam lentamente às suas exigências mais uma vez e as coisas voltariam a ser como eram, o que é algo que a pequena Miss Universo adoraria. Atualização 3. Obtive algumas informações melhores sobre a pequena Miss Universo. Para começar, alguns de vocês questionaram quando eu disse que minha irmã é mais inteligente do que eu, apontaram falhas nos meus posts e tudo mais. Bem, eu tinha uma média de D e C na escola e matemática era minha pior matéria. Apontaram que eu erroneamente repeti a idade da minha irmã errada. Sou culpado por isso. Geralmente só digo para as pessoas que ela é 10 anos mais nova do que eu e, ao falar sobre ela, os números muitas vezes se confundem. Acho que fazer a matemática corretamente no papel. Desta vez, tecnicamente eu tinha 8 anos quando minha irmã nasceu em junho e ela soprou minhas velas pela primeira vez quando tinha 3 anos. Sou péssimo em matemática e não ajuda o fato de eu tentar manter alguns detalhes vagos ou ligeiramente errados apenas para manter o anonimato. Mas então, em retrospecto, isso não é exatamente muito anônimo porque qualquer pessoa da minha família poderia ler isso e saber que sou eu. Eu realmente estraguei tudo e desde o momento em que minha irmã nasceu, tudo sobre ela. Isso não é apenas um ciúme bobo de irmão mais velho. Minha irmã pode não ter soprado minhas velas até que ela tivesse 3 anos, mas mesmo antes disso, ela também era celebrada tanto nos meus próprios aniversários na frente de todos e eu fiquei extremamente ressentido. Imagine o aniversariante sentado lá enquanto sua mãe simplesmente exibe um bebê na frente de todos porque a reunião lhe dava uma desculpa para se exibir. Eu basicamente fui ignorado por meus pais até a hora do bolo. Meus avós compensaram a diferença, então não foi uma memória tão ruim na época. Eles até me disseram que era um pouco compreensível porque minha irmã tinha acabado de nascer um mês antes e minha mãe tinha tido um tempo tão difícil com a gravidez. Mas então foi assim que as coisas aconteceram no meu 9º aniversário e ninguém disse ou fez nada a respeito e então no meu 10º aniversário, meus pais basicamente fizeram a mesma coisa e exibiram todas as conquistas de bebê da minha irmã antes que algo realmente acontecesse para mim e então. Alguns dos meus presentes eram brinquedos óbvios para crianças pequenas que só eram apreciados pela minha irmã. Lembro-me de eles serem chamados de presentes extras, e mesmo com o meu nome neles, não eram para mim. Novamente, ninguém na família disse ou fez nada a respeito. Então, no meu 11º aniversário, as coisas realmente ficaram ruins. Havia presentes com o nome da minha irmã neles e meus pais insistiram que a pequena Miss Universo fosse permitida a apagar as velas do meu bolo. Todo mundo viu e ninguém fez nada. Depois disso, as festas de aniversário sempre foram orientadas para minha irmã e às vezes até era permitido que ela me ajudasse a abrir meus presentes. Não era ajuda, eles só queriam que eu a agradasse. Agora, multiplique tudo isso até o meu 18º aniversário e você entenderá por que finalmente perdi a paciência com todos naquela época. Por isso que digo que meu aniversário foi tomado por 8 anos, mas na realidade foram mais 10 anos. Os meus pais admitirem a culpa realmente não foi suficiente para mim depois disso. Tento agir como se pudesse perdoá-los, mas não tenho certeza se consigo. Alguém apontou para mim que você não pode ser diagnosticado como narcisista até os 18 anos. Sou bastante ignorante sobre esse tipo de coisa e aceitei a palavra do meu pai. Então, liguei para ele esta manhã e falei sobre isso. Primeiro, ele me perguntou como eu sabia e eu apenas respondi Google. Ele suspirou e admitiu que minha irmã estava mostrando sinais de possível futuro NPD e algumas outras coisas, mas um diagnóstico oficial ainda não pode ser feito. Mas também há uma forte possibilidade de um transtorno mental que minha mãe aparentemente também tem e eles não me dirão qual é. Meus pais finalmente admitiram que minha mãe foi diagnosticada com ambos os transtornos e PTSD meses atrás, sendo que o PTSD foi desencadeado por alguns traumas de infância que minha mãe não revelará. E eu também não estou perguntando a ela, porque seja lá o que for, é bem ruim. Quando perguntei ao meu pai por que me contaram detalhes tão simplificados e mentiras brancas, ele ficou bravo e me disse que é porque minha irmã é problema deles e não meu. Então ele só pensou que eu deixaria pra lá se ele me dissesse isso. Então ele disse que eles precisam ser os que se preocupam com minha irmã. Eu só preciso focar no meu futuro e esquecer de ter que lidar com a pequena Miss Universo de novo. Tristemente é uma das coisas mais lógicas que ele já me disse. Quanto à pequena Miss Universo, não há um prazo claro de quanto tempo ela ficará naquela ala, mas
Mas eu tinha outra pergunta para meu pai que outra pessoa me alertou para ouvir. E se minha irmã já falou em querer me matar enquanto estava lá? A resposta foi meio termo. Minha irmã me culpou. No entanto, ela culpa mais nossos pais. A principal questão dela comigo era a crença de que o que é dela é dela e o que era meu também deveria ser dela. Ela até tem ciúmes de eu ter meu próprio apartamento. Agora, isso levou a outros acessos de raiva e demandas querendo as mesmas coisas que eu tenho. A terapia diminuiu sua raiva aos poucos ao longo do tempo. Por isso ela foi permitida no meu aniversário de 19 anos. Mas seu comportamento no dia escalou novamente. Já vi uma criança dizer que algo é seu só porque vê bem. Bem, minha irmã tem uma complexidade mental com meu aniversário e isso é 100% culpa dos meus pais. Minha irmã acredita e ainda acredita que tem direito ao meu aniversário porque sempre foi assim desde que ela se lembra. Lembre-se disso. É por isso que ela gritou no ano passado. É por isso que ela surtou esse ano. Na mente dela, meu aniversário sempre foi dela. Meus pais me pediram para por favor deixar a situação de lado e que minha irmã vai precisar de muito tempo para ser tratada e não há garantia de que ela vá melhorar. Minha mãe está em terapia ela mesma e seu próprio transtorno está medicado agora e muitas vezes ela fica letárgica por causa da medicação. De alguma forma ela não perdeu o emprego quando estava temporariamente. Depois de atingir meu pai com uma garrafa, ela mesma se colocou em uma situação difícil. O chefe dela é uma pessoa muito simpática e permitiu que minha mãe trabalhasse de casa ao voltar, embora isso tenha resultado em salário menor e uma espécie de demissão. Há outro detalhe que eu gostaria de esclarecer e que não mencionei no meu último post. Meu aniversário este ano não foi na data real do meu nascimento. Em vez disso, celebramos no dia da festa atrasada que foi realizada para mim no ano passado, o que está tudo bem para mim porque o dia real do meu aniversário foi arruinado para sempre para mim. Eu nasci praticamente no final de julho, e a festa atrasada foi uma semana depois, em agosto, e é esse dia que eu quero celebrar daqui para frente. Por fim, as pessoas continuam perguntando como estou. Eu estava bem, se não muito bem. Eu admito que tem sido difícil ser adulto, pagar minhas contas, aprender a gerenciar minhas finanças e tudo mais, mas eu estava bem. De alguma forma, voltar ao Reddit para falar sobre isso me deixou estressado e, o que é o termo, em uma recaída mental, eu acho. Não tenho certeza. Eu pensei que estava tudo bem, mas agora estou nervoso e cínico o tempo todo. Meu chefe até me mandou para casa mais cedo hoje por causa disso. Eles estão bem cientes do meu passado, mas eu ainda me sinto terrível. Apenas tomar café esta manhã fez meu coração disparar. Acho que vou ter que procurar grupos de apoio locais ou aconselhamento gratuito ou algo assim. Estou com orçamento apertado afinal de contas, mas por enquanto estou apenas tentando relaxar e tirar minha mente da vida. Eu posso acabar estressado assim novamente se voltar aqui algum dia, então talvez eu não volte. Agradeço a todos que leram meus posts e entenderam minha dor. Vocês são pessoas boas, mas eu realmente preciso me recompor e deixar meu passado para trás. Edit, ao reler meu post, acho que errei as contas de novo em um número da minha idade quando minha irmã nasceu. Digitei tudo muito rápido e não me preocupei em revisar muito. Estou um completo desastre hoje que meu chefe me disse para tirar um dia de licença médica. Na verdade, eu vomitei esta manhã só de estresse e tive uma dor de cabeça pulsante o dia todo. Eu fiquei entrando e saindo do chuveiro repetidamente e passei a maior parte do tempo deitado na cama. Só agora estou começando a me sentir melhor. Se soubesse que contar ao mundo me faria sentir assim, nunca teria feito isso. Além disso, ontem à noite, sem ninguém me contar, me deparei com um outro post feito apenas meio mês atrás, onde alguém tinha pais tão ruins quanto os meus. Eles cortaram o bolo da filha mais velha, que ela mesma pagou, apenas porque a filha mimada dele chorou querendo um pedaço. Quero dizer, a filha mais velha pagou pelo próprio bolo personalizado e festa. E então os pais decidiram cortar o bolo na noite anterior porque o filho dourado deles, que acho que tinha uma idade semelhante à da minha irmã, chorou querendo o bolo. A pessoa que postou acabou cancelando a festa inteira, e eu não a culpo. Mas ver isso e ser informado de posts semelhantes mostra que há muitos pais por aí como os meus, pais que só mudam através da humilhação, mas no fundo são as mesmas pessoas. Estou mantendo um contato mínimo com meus pais e estou prestes a visitar meus avós para conversar sobre o assunto. Não tenho certeza se vou querer postar aqui novamente ou até mesmo responder aos comentários. Na verdade, tenho receio de olhar minha caixa de entrada. Preciso de uma pausa do Reddit e talvez não volte mais.